Essas raras imagens mostram uma mulher cuja história mistura realidade e ficção, se transformando numa lenda urbana em Natal. Dizia que é para pegar os meninos para comer o filho, né? Diziam que ela era rica, tem muitas terras, aquelas terras do aeroporto aqui de São Gonçalo, era tudo da família dela que pensa que tudo. Então, é só o que eu sei, só até aí mesmo, não sei mais nada. Amélia Duarte Machado nasceu em 1881 em Mossoró, vinda de uma família de origem simples. Teve a vida transformada ao se casar em 1904 com Manuel Machado, um próspero comerciante português. A partir daí, o casal passou a fazer parte da elite potiguar. Uma representação dessa história é o oponente Casarão Amarelo, um palacete de janelas brancas às margens do Potengi, residência do casal na Cidade Alta. O modelo de arquitetura representava o poder econômico da família Machado, riqueza que permitiu a Amélia vivenciar de perto mudanças na capital nas 3 primeiras décadas do século XX. Manuel Machado e Amélia Machado eram 2 pessoas muito ricas e importantes na cidade. Então, para consolidar a representação desse poder, nada mais comum, nada mais tradicional, nada mais natural do que estabelecer esse palacete que vocês estão observando. Esse palacete com características ecléticas de vários estilos arquitetônicos, inclusive a casa, ela possui em um anexo uma edificação com características italianas, que era o grande salão de baile da sociedade natalense, quando Manuel e Amélia Machado viviam. A sociedade natalense vinha para cá. É onde você tinha as referências ligadas à primeira geladeira, as referências ligadas à primeira vitrola. Então a casa, ela recebia esses indivíduos e era preparada exatamente para a representação dessa relação social e dessa riqueza. Em frente ao casarão está a Igreja do Rosário dos Pretos, muito frequentada por Amélia Machado. O casal também incentivou o desenvolvimento da cidade, com doações de terrenos ao poder público. Um deles foi para a construção do Colégio Ateneu em Petrópolis. A Irmandade do Rosário dos Pretos, durante muito tempo, teve uma ajuda direta de Amélia Machado, fora uma série de doações de terrenos que foram feitas pela mesma à prefeitura, ao governo do estado, exatamente para que se fosse construído alguns prédios públicos e inclusive escolas. O terreno que hoje está o Ateneu Norte Rio-Grandense era pertencente à família Machado e foi, em parte, dado por Amélia Machado ao governo para se construir a edificação. Com a morte do marido em 1934, começou sua trajetória empreendedora e também o interesse público por sua vida. Foi na segunda metade do século XX que o boato de que a viúva Machado seria Papa Figo, um personagem folclórico temido pelas crianças, que a história se espalhou na cidade e virou lenda urbana. Minha mãe dizia que se a gente desobedecesse ela, ia dar a viúva Machado para comer o filho. A menina andava um pessoal que pegava as crianças para tirar o filho com uma mulher que tinha aqui em Natal, chamada Viúva Machado. Mas aí eu tinha medo, quando eu via os carros, eu corria com medo. Era porque pegavam mesmo, pegaram muita criança para tirar o filho. Ela matava as crianças, ela pagava para alguém matar as crianças para ela comer o fígado. Agora, para quê? A definição eu não sei, mas parece que a orelha dela crescia. Se ela parasse de comer fígado de criança, a orelha dela continuava crescendo. A historiadora e pesquisadora Maria Elza Bezerra Cirne é autora do livro
Viúva Machado, a grandeza de uma mulher, lançado em 2025 e que contou também com uma exposição na Pinacoteca. Para ela, a mística em torno da viúva se deve muito mais ao preconceito de uma época na qual as mulheres eram meras coadjuvantes sociais, limitadas pelas leis em vigor e longe do mundo dos negócios. Quando ela toma a decisão de ser empresária, que naquela época era comerciante, que se chamava, ela deu um passo à frente das mulheres no seu tempo, porque naquela época, para você exercer o comércio, você tinha que ter autorização do marido. A lei dizia que as mulheres casadas eram relativamente capazes, que é um absurdo, né? Então, quando ela rompe com isso aí, porque a viúva não precisaria da autorização do marido, ela rompe com esse papel de dona de casa, ela dá um passo à frente para ser uma empresária pioneira e de sucesso, né? Imaginemos que, de repente, uma mulher da sociedade natalense acostumava a dar bailes, uma mulher da sociedade natalense sempre preocupada com as questões referentes às doações aos pobres, as questões de sustentação, de ajuda à Igreja do Rosário dos Pretos. Uma mulher, então, envolvida nessas questões sociais como uma mulher efetivamente da sociedade daquele período. E, de repente, essa pessoa assume os negócios e invade um espaço que é predominantemente masculino. Então, isso gerou uma reação muitas vezes violenta, muitas vezes agressiva, de violências simbólicas que vão construir não apenas o imaginário da Papa Figo, como o corpo da própria mulher, que passa a ser conhecida simplesmente como a Viúva Machado. Esse tipo de conceito, esse tipo de comportamento, esse tipo de percepção sobre o outro constrói o lugar de sujeito desse outro, mas ao mesmo tempo também nos indica como é que a cidade, como é que a sociedade, como é que a comunidade natalense via a posição dessa mulher. É daí que surgem esses mitos, é daí que surge esse tratamento, é daí que surge uma construção que acaba se tornando depreciativa para a figura não da Viúva Machado, mas de Amélia Machado. O êxito da personagem feminina em se impor aos 53 anos, num cenário masculino e em tempos de guerras, teria despertado a inveja de muitos, que descartavam todas as benéfices que a viúva fazia pela cidade. As doações de terrenos, muitos que ultrapassaram os limites da capital, o abastecimento de tropas e da própria Natal. A Casa Machado era considerada a despensa potiguar. Começando pela Mata Petrópolis, que era o bairro de Petrópolis, eles foram donos da Mata Petrópolis e lotearam o primeiro marco, vamos dizer, importante da cidade. O Estado, em 1935, comprou o terreno onde hoje está o Ateneu Norte Rio Grandense. Depois eu tenho que também destacar o batalhão ali junto da universidade, que foi desapropriado na época da Segunda Guerra, por esforço de guerra, também pertencente à Dona Amélia. Se a gente for estender mais para Parnamirim, que ainda não era o município de Parnamirim, não tinha sido desmembrado de Natal, mas em 1927 ele doou a área para o primeiro campo de pouso, para a empresa Aeropostal, e depois ela virou Air France, e esse campo foi ampliado para ser a base aérea. Também houve terras desapropriadas ou compradas para a base naval. O Parque Aristófanes Fernando de Parnamirim foi doação dela. Então, assim, se você for pesquisar muita coisa, várias áreas de Natal pertenceram ao casal. Com o passar dos anos, Amélia deixou de frequentar os círculos sociais em virtude da idade avançada. Não aparecia mais na janela ou frequentava a igreja. Os hábitos fomentaram novos boatos sobre ela, que incluíram uma doença rara. Amélia não teve filhos naturais. Morreu aos 100 anos, em 1981, no mesmo palacete onde viveu. Virou lenda no imaginário da sociedade potiguar. Amélia Machado não é a Viúva Machado. Ela não pode ser lembrada, ela não pode ser elaborada a partir da alcunha de uma condição de estado civil por causa do marido, quando ela própria teve um protagonismo. Quando eu descobri a vida de Dona Amélia, ela é exatamente o oposto do que a lenda divulgou, difamou e caluniou sobre ela, né? Então, assim, é uma mulher que foi uma pessoa muito humilde, apesar de todo o patrimônio que teve,
E ela foi uma benemérita para a cidade. Apesar de tudo que ela sofreu, ela ainda deu, ela devolveu com tapas de luvas de pelica, né? Porque quanto mais falaram dela, mais ela dava... Ela fez muitas doações para a igreja, doações filantrópicas. Então, assim, é uma mulher extraordinária.